3 noções de como o demônio, isso é segundo um padre Robert de Grandes, que é um dos maiores exorcistas da história da Igreja Católica. Inclusive, esse livro que eu li várias vezes, eu emprestei a um padre muito conhecido, que ele foi pregar em minha terra, Salvador, e eu emprestei para ele. Aí lá ele mostrou para os meus pais e tudo. Esse livro é Caminhando na Luz. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu quero conversar com você hoje sobre um tema que muitas vezes nós católicos não percebemos, que é a ação maligna. O demônio. Tantas vezes Jesus falou sobre o demônio na Bíblia e nós católicos achamos não, isso aí. Principalmente se você já teve vontade de ajudar na igreja, de montar um grupo de oração, qualquer atividade que gere crescimento da Igreja Católica. Tudo isso eu vou gravar para você 3 noções de como o demônio, isso é segundo um padre Robert de Grandes, que é um dos maiores exorcistas da história da Igreja Católica. Inclusive, esse livro que eu li várias vezes, eu emprestei a um padre muito conhecido, que ele foi pregar em minha terra, Salvador, e eu emprestei para ele. Aí lá ele mostrou para os meus pais e tudo. Esse livro é Caminhando na Luz. E ele fala lá as 3 portas principais da ação do demônio em nossa vida. Eu já tenho um outro momento aqui no canal. Aperte aí esse botãozinho vermelho, esse sininho, porque eu vou te explicar hoje o que muitas vezes muitos católicos negligenciam. Repito, principalmente se você é uma pessoa que tem vontade de rezar, vive numa comunidade que gosta de oração, porque infelizmente tem comunidade que não gosta de, parece que não anima tanto a vida de oração, mas se você vive numa comunidade que anima a vida de oração, cuidado, eu digo vida de oração é estudo bíblico todo dia, você parar ali alguns minutinhos todo dia para ler a Bíblia, porque eu inclusive vou falar um pouquinho sobre isso, tá joia? Então fica aqui no vídeo. Olha, vou falar sendo bem resumido. A primeira porta que o demônio se utiliza para entrar, para afetar, nos alfinetar e às vezes nos empurrar para o mal é a mentira ou o pouco acesso à verdade. Ou seja, quanto menos eu tenho acesso à verdade, que é a Bíblia, todo dia ler ali um pouquinho, escutar um pouquinho algo da Bíblia, sermos apaixonados pela verdade objetiva, concreta, do que a Bíblia diz sobre o amor, sobre a proximidade de Deus, sobre a presença forte de Jesus, do Espírito Santo, meu Deus do céu. Quantas vezes esquecemos da presença do Espírito Santo, do Pai e do Filho dentro de nós pelo batismo? Essa é a base, o mistério central da fé cristã. Quantas vezes lembramos dessa presença em nós? Pouco, né? Infelizmente. Outra coisa, então isso é uma mentira. Quando você não lembra dessa verdade, você vai para mentira. Ou vai para verdades superficiais, fraquinhas, que não dão sustentação à sua vida. Por isso é muito importante o conhecimento da Bíblia e do catecismo e todo dia escutar algo da palavra de Deus, mas não é escutar, é ler, não é escutar assim como passando no Facebook, assim uma foto, aí você escreve lá só amém. Não, é com atenção, tá certo? Gente, a segunda porta que o demônio, esse padre Robert de Grandes ensina, que o demônio entrou mais na vida das pessoas, ele rezava mais por libertação mesmo, são histórias, ele conta testemunhos fortes de oração que ele fazia por tantos demônios que saíam, inclusive esses demônios, ele conta que depois fazia uma oração de purificação. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, sobre como essa oração, que o demônio quando a gente reza, ele tem de ir ou para a gente, ou para quem reza com a gente, ou para alguns amigos familiares. A gente tem que ter cuidado com isso. E não achar que ele não existe, porque é o que ele mais quer. É que você ache que ele não existe, que ele não age, que ele fica ali só quietinho, tá certo? Mas a primeira porta é o pouco acesso à verdade. Você vê que os locais onde tem menos acesso à palavra de Deus são os locais mais vulneráveis, onde o maligno pode agir.
O segundo é o pouco treinamento no perdão. Veja, não é só o perdoar. Não é só o perdoar, é o pouco treinamento. Por quê? Quando você vive na verdade, você se relaciona. E você se relaciona, você de verdade, você é pecador, você é fraco, você machuca. Então você tem que perdoar e pedir perdão. Quanto esse movimento de verdade, de vida comunitária, de relacionamento verdadeiro, autêntico, de perdoar de coração e, obviamente, né, provocar o arrependimento pelo diálogo sereno e você ou não pede perdão ou não se perdoar, que aí também começa por aí. Se você não se perdoa, aí é o pior, aí que acabou com tudo, tá certo? Então você tem que se perdoar com firmeza, pede perdão a Deus, se perdoa para ter força para perdoar sempre e o mais rápido possível os seus irmãos, tá certo? Claro, tem pessoas que querem, escolhem ser seus inimigos e ali persiste. Você não vai ser inimigo dessa pessoa, você vai rezar, perdoar, se afastar, mas não conservar mágoa dentro de você, porque a pequenininha mágoa é uma porta grande para o inferno destruir a sua vida. Atenção com isso. E agora, a porta mais esquecida, que o padre Robert de Grandes fala, a porta mais esquecida são os traumas emocionais. Como psicólogo, inclusive, eu vejo um pouco isso no dia a dia. As pessoas negligenciam. Ela foi demitida, às vezes demitiu, precisou demitir um funcionário. É difícil, às vezes, você ter que demitir. Tanto no Brasil, aconteceram tantas vezes, você perde ali um funcionário que você não tem mais como pagar, você vai ver aquela pessoa que tem 2 filhos, 3 filhos, você tem que demitir a pessoa, é horrível, né? Você perde um parente, você perde um animal de estimação, você toma um susto grave, alguém passou alguns dias ali com alguém, você visitando alguém próximo a você que está perto de morrer. Gente, isso é tudo trauma emocional. Se você, aí a cura interior, a única saída. Como é que realiza essa cura interior? Como é que você vive essa cura interior? Tema tão pouco falado na Igreja Católica, meu Deus. A gente tem que estudar e saber sobre isso. É a Eucaristia, sua oração tem que ser uma oração onde você peça ao Espírito Santo uma ajuda psicológica algumas vezes, um profissional ajuda, mas quem como o Espírito de amor para entrar nas profundezas da sua alma e tocar essas dores emocionais, aliviar, gerar suavidade, para que você, né, no decorrer da sua vida, você não fique amassado pelos traumas da sua história. Muito pelo contrário, os traumas da sua vida, como as feridas de Jesus ressuscitado que não se fecharam. Veja lá, está lá na Bíblia. Então elas brilhavam. Então as suas feridas, você deixa o poder do amor, da alegria, do sorriso, da ternura de Jesus tocar, o abraço próximo de Jesus, tocar diariamente. Não brinque com isso, porque a sua fragilidade emocional vai ser uma porta grande para a ação diabólica no seu coração e a partir de você para a vida de outras pessoas. Tá certo? Se você é uma pessoa que é ranzinza, tudo não é triste toda hora, aí daqui a pouco começa a ficar depressivo, não sabe, acha que foi só quando tem que tomar remédios. E cuidado, pode ser que você precise do remédio, mas na maioria das vezes pode ser você não é o demônio, a maioria das vezes, ok? Atenção, você não trabalhou os seus traumas emocionais, mas você ficou vulnerável à ação maligna, tá certo? Compartilhe esse vídeo. Tanta gente precisa saber disso, não é verdade? Assista outras vezes, anote. Não brinque com o demônio. Ele quer destruir você. Se você é um líder da Igreja Católica, ele quer acabar com desanimar você, gerar briguinha, desunião, aquela briguinha escondida, isso é a pior de todas, viu? Aquela briguinha que ali por trás, ninguém sabe que eu tenho mágoa. Aí você acha que isso não passa a maldição. Passa! Tudo que você sente passa, transmite. Então cuidado, tome cuidado. Deus te abençoe. Clica aí no botãozinho vermelho, compartilhe. Não vamos ser egoístas, isso é muito importante, esse conhecimento. Tá certo? Rezem por mim,
porque o demônio ele vai querer me atacar por causa desse vídeo, ok? Deus te abençoe muito mais e ajude as pessoas, chegue perto, converse, sabe? A gente tem que se ajudar mais como católico, não ficar só vendo de longe o problema e ficar às vezes ou falando por trás ou ficar calado, às vezes é pior. Pior do que, às vezes, falar por trás é ficar calado, só vendo e omissão. É a pior destruição da igreja, é a omissão. Um grande abraço para você. Deus te abençoe mais e mais. Shalom.